Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O tema de hoje será a organização e o funcionamento das células. Bom, nós sabemos que as células, elas são a menor unidade dos seres vivos. Elas constituem basicamente todos os seres vivos. Porém, essas células, elas são diferentes dependendo do organismo. E elas também podem ter tanto as formas quanto suas funções definidas de acordo com esses organismos, né? Elas podem ser de forma isolada, né? Ou seja, em organismos unicelulares, que são constituídos por apenas uma única célula, ou também podem ser em agrupamento, ou seja, a junção de várias células para formar organismos que nós chamamos de pluricelulares. As células, né, em todo animal, ela é necessária, ela é fundamental para que esses organismos eles possam realizar as funções vitais. A liberação da energia, por exemplo, além da reprodução. Nós, seres humanos, somos constituídos por cerca de 100 trilhões de células. De todas essas nossas células, que são diferentes e especializadas em cada parte do nosso corpo, como, por exemplo, as células sanguíneas ou as células nervosas, nós chamamos de neurônios, a maior de todas elas é o óvulo. O óvulo ele possui mais ou menos o tamanho de um pontinho de caneta, ou um ponto, ou que nós podemos também afirmar como ponto final, né? Bom, as células elas são divididas, né, em vários compartimentos, e cada um desses compartimentos eles têm uma composição e uma função diferente. Isso nas células de organismos pluricelulares, que são células mais complexas. Esses compartimentos nós podemos chamar de organelas e eles são delimitados por uma membrana. Essa membrana, essas membranas, na verdade, elas são compostas por uma bicamada, ou seja, uma camada dupla de fosfolipídios. E esses fosfolipídios eles servem para a abertura e fechamento, né, e controle do transporte de substâncias que entram ou saem dessas células. Além disso, também elas possuem proteínas especializadas para cada tipo de organela. Aqui, como vocês podem ver na imagem, eu coloquei os dois tipos de célula, tanto a célula de organismos unicelulares, quanto as células de organismos pluricelulares, que nós vamos ver mais detalhadamente. Bom, nos organismos unicelulares, que nós chamamos de procariontes, as células elas são definidas, né, com algumas características. Por exemplo, o seu material genético ele não está delimitado por uma membrana nuclear. Como a gente pode ver na imagem, ele fica solto dentro da célula, ele fica solto no citoplasma, né? Além disso, esses organismos pluricelulares nós podemos citar como as bactérias e as cianobactérias, que são conhecidas como algas azuis, né? Dentro dessas células, nós também temos os ribossomos, uma cápsula que envolve essa célula, que é como se fosse uma membrana que delimitasse e ajudasse na locomoção também dessa célula. Nós temos esse flagelo, que também ajuda na locomoção dessa célula, o material genético disperso dentro dela, e além dessa cápsula nós temos a membrana plasmática e a parede celular, que protegem, delimitam e ajudam no transporte de substâncias através dessas células. Bom, dentro dessas células podem existir pequenas moléculas de DNA livres, né, o que nós chamamos de plasmídios, dentro do citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma, a gente pode ver ali na célula, é aquele líquidozinho verde. Ele está ali verde, né, como apenas uma ilustração, mas ele é um líquido gelatinoso, onde ficam organizadas as organelas, distribuídas as organelas. Nesse caso, os procariontes, eles não possuem organelas com membranas, né? Eles não possuem membranas envolvendo as suas organelas. E os ribossomos apresentam um tamanho menor do que nas células dos organismos mais complexos. Além disso, eles não possuem mitocôndrias, não possuem citoesqueleto e possuem a presença do que nós chamamos de fímbrias, que também são comuns nos organismos procariontes. Essas fímbrias, elas ajudam no transporte, né,
e na locomoção desses organismos procariontes. Bom, os organismos eucariontes, eles são os organismos pluricelulares. Como nós, por exemplo, nós somos organismos eucariontes. As células dos organismos eucariontes, elas apresentam como principal diferença da célula do organismo eucarionte o envoltório nuclear, ou seja, uma membrana que envolve o núcleo e protege esse núcleo. Além disso, ela possui diversas organelas que também são membranosas e que apresentam várias funções diferentes. Existe também a presença do citoesqueleto, que dá sustentação para essa célula, e elas são capazes de realizar a endocitose e a exocitose, ou seja, a entrada e a saída de certas substâncias. As células eucariontes, elas também são capazes de realizar o processo de divisão celular, que é a mitose e a meiose, né, que são importantes na parte da reprodução e também na regeneração de tecidos. Realiza a respiração celular para obtenção de energia e no núcleo, no seu interior, é onde está localizado o nosso DNA e também o RNA, ou a síntese de RNA. As principais organelas, né, dos nossos organismos eucariontes, como vocês podem ver, estão citadas aqui. Podemos falar do nosso centríolo, que eles são como se fossem dois pequenos microtúbulos que servem na hora da divisão celular. Eles servem para separar os cromossomos. Nós temos os lisossomos, que são capazes de digerir as moléculas orgânicas, como as proteínas, os carboidratos. Nós temos o nucleolo, que é no nucleolo que existe a formação dos ribossomos, que também ajuda na formação do nosso DNA, do nosso DNA e do nosso RNA. O núcleo guarda o nosso material genético, né, o nosso DNA. Os ribossomos, eles são capazes de ajudar no controle, né, e na regeneração das nossas células, no controle celular e na regeneração de nossas células. O retículo endoplasmático rugoso, que é como vocês podem ver ali, ele é realmente rugoso e contém vários ribossomos, essas bolinhas que vocês podem observar são os ribossomos aderidos nele, e eles são capazes de fazer a síntese de proteínas fora da célula. Eles fazem essa síntese de proteínas fora da célula. O complexo de Golgi, ele sintetiza os carboidratos, além de formar a cabeça, né, dos espermatozoides. Nós temos o citoesqueleto, que dá sustentação e resistência à célula. O retículo endoplasmático lísico, que sintetiza, ou seja, ele quebra os lipídios e os hormônios, como, por exemplo, os hormônios sexuais. A mitocôndria, que é super importante, ela tem DNA próprio e ela realiza a respiração celular e a produção de ATP para dar energia para nossas células realizarem diversas funções. E nós temos também, nos organismos pluricelulares, essa célula que eu mostrei para vocês, é a célula de um organismo, são os organismos animais, né? São os animais. Porém, esses organismos eucariontes, eles também podem ser divididos entre animais e vegetais. E existem diferenças nas células dos organismos animais e dos vegetais. A maioria das organelas celulares contidas na célula animal, ela também existe na célula vegetal, porém, existem algumas que são específicas para essa célula animal, como, por exemplo, o cloroplasto. O cloroplasto ele é responsável pela formação de uma pigmentação verde e também pela realização da fotossíntese, ou seja, a produção, né, do alimento das plantas. Existe a parede celular, no nosso caso da célula animal existe apenas a membrana, né? Aqui nesse caso existe a parede celular que dá sustentação para a planta, que ajuda na sustentação da planta, ela produz a celulose. O vacúolo que regula o pH e a entrada de água, além de armazenar a seiva. E o peroxissomo, que ajuda na quebra da matéria-prima para auxiliar na respiração celular. Bom, as principais diferenças então das células vegetais e animais é que na célula vegetal nós encontramos o cloroplasto,
né, vacúolos bem maiores do que na célula animal, os vacúolos da célula animal são bem pequenos. Parede celular, os plastídeos, que são responsáveis pela pigmentação, os plasodermas, que são responsáveis por canais de comunicações dessas células, e o amido, que é a reserva de energia. Nas células animais, nós podemos encontrar, como eu já disse, os vacúolos, porém menor, uma membrana plasmática, e o glicogênio é a reserva de energia, que é produzido lá na mitocôndria. Segundo Raven, Evert e Easton, em 2007, o vacúolo pode originar-se diretamente do retículo endoplasmático, mas na maioria das proteínas do tenoplasto e do seu conteúdo provém diretamente do aparelho de Golgi. Ou seja, mesmo existindo o vacúolo nas células vegetais, nas células animais eles são formados através do retículo endoplasmático e também do aparelho do complexo de Golgi. Aqui, as principais diferenças entre os organismos eucariontes e procariontes, né? Os organismos procariotos são as bactérias, né, ou cianofícias, geralmente são bem menores, eles têm de 1 a 10 micrômetros. O metabolismo dele é através de... Eles produzem sua própria energia, quase não tem organelas e é formado por DNA. Pode ser também formado por RNA e sintetizado em proteínas no mesmo compartimento. Já os organismos eucariontes, eles têm mais ou menos de 5 a 100 milímetros, é necessário se alimentar, né? Então eles não produzem o seu próprio alimento. Eles possuem diversas organelas, muito bem especificadas, com formas e funções diferenciadas, possuem RNA para sintetizar algumas proteínas e também no processo lá da formação do DNA, na formação do ser, né, do DNA, e também ele possui proteínas que são sintetizadas no citoplasma. Bom, do ponto de vista evolutivo, considera-se que os procariontes eles são ancestrais dos eucariontes. Os procariontes eles surgiram em torno de 3 bilhões de anos atrás, enquanto que os eucariontes em torno de 1 bilhão de anos. Como vocês podem ver, né, apesar das diferenças entre essas células, existem várias semelhanças importantes na organização e na função celular. As células procariontes, elas possuem uma estrutura simples, porém, elas são bioquimicamente versáteis, como, por exemplo, todas as principais funções metabólicas são realizadas pelos organismos procariontes, como, por exemplo, a glicólise, a respiração e a fotossíntese. Bom, no nosso Exercitando hoje, nós temos uma questão super interessante. As células eucariontes, elas possuem um envoltório nuclear, e as procariontes possuem material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? Os mamíferos, os lactobacilos, os fungos, as leveduras ou os protozoários? Bom, os lactobacilos, é claro. Os lactobacilos, eles são bactérias e, portanto, como já foi falado, eles são organismos procariontes. Bom, agora que vocês já sabem sobre o tema, treine em sua casa, procurem realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e também acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!